Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal e à série Você Crê na Bíblia. Nós iniciamos o assunto do batismo no vídeo anterior e concluímos refletindo sobre a citação de Paulo, que nos diz, quando escreveu aos Gálatas, que se porventura descesse, mesmo que fosse um anjo dos céus, pregando um novo evangelho, um evangelho diferente daquele que ele estava pregando, seria anátema, seria falso, não deveria ser considerado, ouvido. E vamos ver então como é que o apóstolo Paulo batizou, porque o que nós mais desejamos, e é o que nós esperamos que você também, que está acompanhando esta série, deseja, é ser batizado corretamente. É seguir o Evangelho de Cristo conforme ele determinou, conforme ele nos mandou, ele deixou como mandamento. O que mais nós desejamos ser verdadeiros cristãos. Nós não queremos ser frutos de um evangelho moderno, um evangelho que nos engana, que nos leva à perdição. Não é verdade? O que nós queremos, o que nós desejamos é crer no evangelho que nos garante salvação, um evangelho que nos leva ao reino dos céus, que nos torna concidadãos dos céus. Então, nosso desejo é saber, existe um batismo correto? Então, queremos saber qual é esse batismo correto. E então nos afastaremos naquele que não é o correto. Certo? Então vamos conhecer o batismo correto neste vídeo, nesta oportunidade. O batismo correto, nós vimos já no vídeo anteriormente, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive já nos falamos a respeito de que forma que Pedro, como é que estava Pedro, ou dito como dissemos anteriormente, quem é que pregou para aquela multidão, lá em Atos 2 e o versículo 38, quem é que estava pregando para o cumprimento da ordem de Jesus em São Mateus capítulo 28, versículo 19? Era Pedro com a sua concepção mental ou era o Espírito Santo através de Pedro? É uma pergunta simples, objetiva, e que nós devemos ter isto com muita clareza. Se nós tivermos clareza no nosso coração, na nossa fé, para dar esta resposta objetiva, quem é que pregou ali em Atos 2, versículo 38? Quem é que estava ensinando o povo, orientando o povo ao cumprimento da ordem de Jesus? Era Pedro, na sua concepção mental, algo que ele imaginou, que ele compreendeu de forma equivocada, ou era o Espírito Santo revelando para Pedro e, consequentemente, Pedro revelado, ensinando ao povo o que deveria fazer? Então, é uma pergunta básica para uma resposta básica. Se cremos que Pedro disse por si mesmo, então Pedro errou. Agora, se Pedro estava dizendo pelo Espírito Santo, então, o que é que nós devemos seguir? A ordem do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Todos aqueles que se arrependem devem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos falar como é que Paulo batizou. Atos capítulo 19, a começar pelo versículo 1. Paulo, lembrando da citação que fizemos no vídeo anterior e repetimos há pouco, Paulo que recebeu
o Evangelho diretamente de Cristo. A revelação do Evangelho de Cristo, a revelação do mandamento, de como que deveria ser seguido o mandamento de Cristo, a partir de ter recebido o Espírito Santo. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo, porque eles tinham sido batizados no batismo de arrependimento. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Eles eram batizados, estavam batizados, mas no batismo de João, no batismo de arrependimento. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles já eram batizados, mas como não eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, tinham sido batizados em um outro batismo, então tiveram que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para então cumprir neles a promessa de Jesus, que todos aqueles que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo recebem o Espírito Santo. E aí, quando recebe o Espírito Santo, passa então a ser dirigido pelo Espírito Santo e produzir os frutos do Espírito. Passa então a receber revelação, discernimento, pode compreender melhor as Escrituras, mas não compreender baseado no conhecimento humano, compreender a partir da ciência e inteligência de Cristo, conforme já vimos anteriormente nos vídeos anteriores desta série. Agora note bem, prezados irmãos e irmãs, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu suas instruções finais a eles, lá em São Mateus 28:19, onde está registrado, também Lucas 24:47, Paulo não estava com eles. Paulo viria a crer no Evangelho bem depois, e não teve contato com eles por muito tempo depois. Ele continuou pregando esse Evangelho, pessoas vieram a se tornar discípulos de Jesus a partir da pregação do Evangelho de Paulo, do que Paulo estava pregando, e lá na frente é que ele foi encontrar com Pedro, e perceberam que estavam pregando o mesmo Evangelho, sem que tivessem nenhum contato um com o outro. Como isso foi possível, prezados irmãos e irmãs? Porque eles tinham o mesmo Espírito Santo dentro deles. Eles tinham recebido a mesma orientação, o mesmo Espírito, a mesma revelação. Então o Evangelho que Paulo pregou não é uma imitação do que os apóstolos pregaram, porque ele não teve contato com eles, e ele começou a pregar um Evangelho que era igual, era semelhante. Por que era semelhante? Porque tinha o mesmo Espírito. Porque recebeu o mesmo Espírito. Ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo. Então ele pregava o mesmo Evangelho. Isso é o cumprimento da ordem de Jesus. Todos aqueles que recebem verdadeiramente o Espírito Santo, mesmo estando distantes, vão estar tendo a mesma fé, crendo no mesmo Evangelho, porque o que coloca dentro de nós a revelação não é o homem, mas é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo dentro de nós é que revela a sua palavra. Daí a importância de nós o buscarmos. Então, em Gálatas, capítulo 1, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e o 12, o apóstolo Paulo diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É por isso que o que ele pregava combinava com o que Pedro pregava, porque os dois pregavam
por revelação, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dentro deles revelava. Eles eram, portanto, mensageiros de Cristo. Pastores, mensageiros segundo o coração de Deus. É o que nós vimos anteriormente na citação de Jeremias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Paulo reclamou ter autoridade divina, porque de fato ele tinha. Ele sabia de quem ele tinha recebido o Evangelho, ele tinha confiança. Ele falava com confiança, porque ele sabia de quem ele tinha recebido o Evangelho. Ele confiava naquilo que ele tinha recebido. Ele era um verdadeiro cristão. Ele podia falar com propriedade. Então ele diz aqui, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Eu recebi diretamente do Senhor. E aí depois, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, 27, ele também diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Uma vez que nós somos batizados em Cristo, recebemos o seu nome no nosso batismo e aceitamos permanecer alimentando a nossa alma somente da árvore da vida, deixando de lado a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, deixando de lado toda a desobediência à palavra de Deus. O que acontece com a nossa alma? O que acontece com o nosso ser? Nós nos revestimos, nós somos revestidos de Cristo, revestidos do Espírito Santo. E quanto mais nós nos revestimos do Espírito Santo, mais aquilo que não é de Deus sai de nós e nós passamos a ter muito mais força para sujeitar a nossa carne ao desejo do Espírito. Isso é a manifestação do novo nascimento, do aperfeiçoamento da nossa fé. É o Espírito Santo que nos leva a quem conduz esse processo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Aqui está o plano de salvação. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo por nós. Então a nossa morte, a separação de Deus, nossa separação física, nossa morte física, termina ali, é sepultada. E nós ressuscitamos na fé. O nosso espírito é convertido. A nossa fé é convertida à fé apostólica. E então nós ressuscitamos no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, arrepender-se dos pecados e dedicar-se a uma renúncia, dedicar-se a tornar-se verdadeiro cristão, é morrer com Cristo. É ir para o Calvário com Ele, para depois ser ressuscitado, e ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, andando a partir de então em novidade de vida, andando seguido, sendo orientado pelo Espírito Santo. Agora, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Existe outros batismos, apóstolo Paulo? Sim, existe. Mas o batismo, o caminho para a salvação, para tornar-se concidadãos dos céus, só existe um. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Só existe um só Senhor, Senhor Jesus Cristo. Só existe uma fé, a fé apostólica. E só existe um só batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fora isso, existem inúmeras outras oportunidades de crenças e de fés, mas podemos dizer claramente, não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho que nos dá salvação. É o Evangelho da perdição. É o Evangelho da árvore do conhecimento
do bem e do mal. É o evangelho do inimigo, aquele que leva à perdição. Mas nós desejamos o evangelho de Cristo. Amém? No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da Santa Ceia completa, que é também um mandamento de Jesus. E vamos ver o que é que o evangelho moderno fez com a Santa Ceia. Mas Deus nos mostra a maneira certa, correta de fazer. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber todas as notificações. Se tem alguma dúvida a respeito deste ou de outros temas tratados aqui, abaixo desse vídeo tem um link, clique ali, fale diretamente conosco. Ficamos por aqui, Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo. Até breve.